Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo, de James Stewart, 9ª edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 2 Limites e Derivadas e da seção 2.3, Cálculos usando propriedades dos limites. 3 a 9. Calcule o limite justificando cada passagem com as propriedades dos limites que foram usadas. 6. O limite quando x tende a 7 de 3t² mais 1 dividido por t² menos 5t mais 2. A primeira propriedade que usaremos é que o limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Então fica: o limite quando t tende a 7 de 3t² mais 1 dividido pelo limite quando t tende a 7 de t² menos 5t mais 2. Usaremos a propriedade de que o limite da soma é igual à soma dos limites e podemos reescrever como o limite quando t tende a 7 de 3t² mais o limite quando t tende a 7 de 1 dividido pelo limite quando t tende a 7 de t² menos o limite quando t tende a 7 de 5t mais o limite quando t tende a 7 de 2. Usando agora a propriedade de que o limite de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes o limite da função, fica 3 vezes o limite quando t tende a 7 de t² mais o limite quando t tende a 7 de 1 dividido pelo limite quando t tende a 7 de t² menos 5 vezes o limite quando t tende a 7 de t mais o limite quando t tende a 7 de 2. Por fim, vamos usar a propriedade de que o limite de uma potência é igual à potência do limite. A expressão se torna 3 vezes o limite quando t tende a 7 de t² mais o limite quando t tende a 7 de 1, dividido pelo limite quando t tende a 7 de t² menos 5 vezes o limite quando t tende a 7 de t, mais o limite quando t tende a 7 de 2. Resolvendo agora os limites, teremos 3 vezes 7² mais 1, dividido por 7² menos 5 vezes 7 mais 2, que é igual a 147 mais 1, dividido por 49 menos 35 mais 2, que é igual a 148 dividido por 16. Se dividirmos por 4 ambos, fica 37 sobre 4. 7. O limite quando tende a menos 2, de raiz quadrada de 9 menos u ao cubo, mais 2u ao quadrado. Aqui, vamos usar a propriedade de que o limite de uma raiz é igual à raiz do limite, e podemos reescrever como a raiz quadrada do limite quando tende a menos 2, de 9 menos u ao cubo, mais 2u ao quadrado. Como o limite da soma é igual à soma dos limites, fica a raiz quadrada do limite quando tende a menos 2 de 9, menos o limite quando tende a menos 2 de u ao cubo, mais o limite quando tende a menos 2 de 2u ao quadrado. Usando agora a propriedade de que o limite de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a função, teremos a raiz quadrada do limite quando u tende a menos 2 de 9, menos o limite quando u tende a menos 2 de u ao cubo, mais 2 vezes o limite quando u tende a menos 2 de u ao quadrado. Por fim, vamos utilizar a propriedade de o limite de uma potência é igual à potência do limite. E a expressão se torna a raiz quadrada do limite quando u tende a menos 2 de 9, menos limite quando u tende a menos 2 de u ao cubo, mais 2 vezes o limite quando u tende a menos 2 de u ao quadrado. Calculando agora os limites, fica a raiz quadrada de 9 menos menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, que é igual a raiz de 9 mais 8, que é igual a raiz de 25, que é igual a 5.